Pai Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez para nós começarmos o nosso culto da família deste domingo, último domingo do mês de março. Quem diria, hein? O ano começou agora há pouco e nós já estamos terminando o terceiro mês deste ano. Isso é bom porque a cada dia que passa nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero te convidar nesta noite a você reunir a sua família aí e vamos juntos adorar a Deus. Estamos impedidos de estar juntos lá na igreja, lá no nosso templo, na Capitanias Hereditárias 964 no Jardim Letícia, mas nós não podemos parar de cultuar, de louvar e de adorar a Deus. Um dia os discípulos de Jesus foram ameaçados pelo Sinédrio e foi dito para eles que eles não deveriam mais tocar no nome de Jesus. E eles disseram o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. E nós estamos nesse mesmo sentimento, nesse mesmo propósito. Nós não podemos deixar de falar e cultuar e celebrar as grandezas do nosso Deus. Eu te convido neste momento aí no aconchego do seu lar, ou aonde esta live chegar, talvez você esteja no seu trabalho. Eu te convido neste momento a inclinar a sua cabeça, se for possível, e pensar em Deus nesta hora. Que nós possamos neste momento unir a nossa fé, unir o nosso coração um ao outro e juntos vamos buscar ao Senhor. Nós teremos agora um tempo de louvor, de adoração, de reflexão na palavra de Deus e de crescimento espiritual, ok? Vamos juntos agora neste momento orar, primeiro agradecendo ao Senhor e depois suplicando que Ele manifeste o seu poder e a sua graça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil e sobre todo o mundo. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos neste momento. Estamos gratos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Estamos gratos, Senhor, porque estamos no último domingo deste mês de março. Próximo domingo, meu Deus, nós já estaremos no mês de abril. E assim, Senhor, a cada dia que se passa, nós vamos nos aproximando do dia que nós veremos a Tua face. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração, prepare o nosso espírito, a nossa alma, para que nós possamos estar cada dia mais próximos de Ti. Senhor, nós levantamos a nossa voz agora, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, cometidos com palavras, pensamentos, atos e omissões. Nos ajuda, Pai querido, a te servir melhor. Colocamos a nossa vida perante o Senhor neste momento. Queremos, ó Deus, prestar a Ti um culto de louvor, de adoração, em gratidão, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Nós oramos, ó Pai amado, por São Paulo, pelo Brasil e por todo o mundo, Senhor, pelas famílias, ó Deus, que estão lutando, ó Senhor querido, em todos os sentidos, para vencer esta pandemia, meu Deus, que toma conta de todo mundo. Nós suplicamos por aqueles que choram, que sofrem e que estão passando grandes aflições, ó Pai. Nós oramos também, Senhor querido, por aqueles nossos irmãos que estão na linha de frente, ó Pai, socorrendo pessoas nos hospitais, nos prontos-socorros, ó Pai, e em todos os lugares onde tem alguém sofrendo. Nós clamamos ainda, Senhor, por todos aqueles que estão vitimados, ó Deus, por este mal, aqueles que estão enfermos, no leito de dor, aqueles que choram a perda de um ente querido, Senhor querido, neste dia, Pai, nós clamamos para que o conforto e o consolo do Teu Espírito venha sobre cada coração e sobre cada vida. Senhor, nos visita nesta hora, aqui, Senhor, neste culto familiar. Visita, Senhor, os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, que estão nos acompanhando nos seus lares. Nós levantamos as nossas vozes, ó Pai, e te pedimos, venha, ó Deus, venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, venha sobre os nossos corações, ó Deus, encha-nos do Teu Espírito,
Espírito, para que nós possamos nos revestir do Teu poder, da Tua graça e da Tua presença, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, mais do que nunca, na trajetória e na história da nossa vida. Oh, alevando rimicanda labacheia, eu já posso sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo neste lugar. E eu te convido, Deus, venha encher a minha casa, encher a casa dos irmãos que estão nos acompanhando através desta live no Facebook. Toque em cada coração, toque em cada vida, Senhor. Nos renova, renova a nossa fé, renova, meu Deus, a Tua presença no nosso ser e no nosso viver. Encha-nos, Senhor, nesta noite e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Querido, que nós possamos agora adorar a Deus, louvar ao Senhor com alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Às vezes durante o dia nós passamos o dia inteiro com muitas notícias negativas, mas neste momento você recebe no seu lar, no seio da sua família, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, ok? A chuva está caindo lá fora e refrescando todo o ambiente, que o louvor e a adoração e a presença de Deus possa trazer também um refrigério para a sua alma e para o seu coração.
Aleluia! Ele é todo poderoso. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aleluia! Você crê nisso? Então adore a Deus. Una-se a nós. Vamos louvar o nome do Senhor. Louve, louve, louve o Deus Todo-Poderoso. acalmar a nossa alma e dizer, como disse o salmista: por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus, que você nesta noite possa confiar no Senhor, sua vida, sua família, os seus entes queridos, a nação, a economia, este mundo está nas mãos de Deus, e o cuidado dele sempre foi grande e sempre será grande para com a nossa vida, ok? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Adorar a Deus com mais um hino, e logo após nós vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, que ela fala sobre a bondade que deve estar derramada nos nossos corações para com o próximo. É um tempo de mais do que nunca nós termos solidariedade para com aquele que está próximo da gente. É uma época de união,
ainda que cada um no seu lar, mas a gente deve pensar, o que eu posso fazer pelo meu semelhante? Porque essa é a tônica do reino de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando do governo do Senhor. Quando você entrega a sua vida para Cristo, o governo de Deus começa a reinar no seu coração. E as diretrizes do céu, do reino de Deus, devem guiar suas escolhas, suas decisões e as suas atitudes daí em diante. Por isso nós vamos louvar a Deus com este hino. Medite na letra e adore a Deus junto conosco.
seu exemplar da Bíblia aí, ou no seu smartphone, ou uma Bíblia como a minha, abra ela nesse momento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 25 em diante. Esse texto bíblico é conhecido como a parábola do bom samaritano. E nós vamos, desse texto bíblico, extrair algumas reflexões para a nossa meditação nesta noite. Lucas capítulo 10, versículo 25, até o versículo de número 37, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Queridos, eu acredito que junto com a parábola do filho pródigo, que aliás foi o nosso texto para reflexão na última live da sexta-feira, essas são as parábolas mais conhecidas, talvez, de Jesus em todo o mundo. E o que me chama a atenção nos ensinamentos de Jesus é que, primeiro, os ensinamentos dele são totalmente desafiadores. São desafiadores porque ele sempre propõe para nós um caminho mais excelente. Nós costumamos, como seres humanos, andar naquela região que a gente chama de mediocridade. E mediocridade não é algo ruim, é a média. Só que Jesus, com seus ensinamentos, ele sempre propôs para nós um caminho mais excelente. E quando eu olho para esse texto, eu vejo isso, porque as pessoas que deveriam ter ajudado aquele homem, que eram os religiosos, não ajudaram. Mas um samaritano, que era um mestiço, era um judeu mestiço, desprezado por toda a comunidade judaica, socorreu esse homem. Isso me chama a atenção porque o ensinamento de Jesus ele é desafiador, porque ele sempre nos chama a viver um caminho mais excelente. A segunda característica dos ensinamentos de Jesus que me chama muita atenção é que todos eles são muito práticos. Jesus ele era uma pessoa que ele não era dado à teoria. Ele gostava de ensinar, mas todo o ensino de Jesus tinha uma lição moral. Ele era aplicável, ele era prático. Jesus não ensinava filosofias vãs, que você pode discutir e que não muda a vida de ninguém. Mas os ensinamentos de Jesus eram muito práticos. Sempre que Jesus ensinava uma lição, a semelhança desta parábola, a ideia dele é que as pessoas tomassem atitudes para que a vida delas se tornasse uma vida melhor e a vida do próximo também. E quando eu olho para os ensinamentos de Jesus, eu fico muito assim impressionado, porque
A terceira característica dos ensinamentos de Jesus é que ele sempre tinha um propósito de fazer as pessoas se tornarem pessoas melhores. A ideia dele era que quando nós aplicássemos, ou quando nós aplicarmos uma lição que ele ensina na nossa vida, nós nos tornemos pessoas melhores. Por isso é desafiador os ensinamentos de Jesus. Eles são práticos, mas eles têm um objetivo: fazer de cada um de nós pessoas mais parecidas com ele. E em quarto e último lugar, os ensinamentos de Jesus, eles estavam baseados na sua própria prática de vida. Lucas, quando ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele inicia dizendo que ele iria relatar aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não era aquele tipo de pessoa que diz assim: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, Jesus, quando ele dava uma orientação para alguém, ele era o primeiro a praticar aquele ensinamento. Então, por isso que eu acredito que os ensinamentos de Jesus, nesses 2000 anos, mais de 2000 anos de história, têm radicalizado a história da humanidade. E por que eu estou falando disso no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo? Porque mais do que nunca, nós precisamos entender, que aliás é o meu tema hoje, que nós devemos ser um canal de amor e de bondade. No meio de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento que acomete as nações, as pessoas muitas das vezes, por causa da luta, da adversidade, ela começa a blindar o seu coração, e o seu coração começa a se tornar um coração amargurado. E um coração amargurado, ele não consegue destilar amor e bondade. E essa parábola, ela traz algumas lições preciosas acerca disso. Porque quando este homem se aproxima de Jesus, ele se aproxima com um objetivo ruim. Ele era um príncipe em Israel, ele conhecia profundamente a lei, mas quando ele vai conversar com Jesus, o intuito dele não é aprender com Jesus. O intuito dele é tentar Jesus, para que Jesus caísse em alguma contradição, para que ele pudesse condená-lo. E Jesus então, com a pergunta desse homem que chega perguntando o que ele faria para ele dar a vida eterna, Jesus leva ele a refletir sobre o que ele já sabia acerca das Escrituras. E ele diz: o que está escrito na lei? Como você lê? E ele cita o grande mandamento, que era de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí Jesus então entrega para ele uma lição prática, como eu disse no início. As lições de Jesus eram muito práticas. Ele diz assim: faça isso e você vai viver, você vai ter a vida eterna. Aí ele faz outra pergunta, tentando se justificar. Ele diz: e quem é o meu próximo? E aqui, queridos, desse texto bíblico eu quero tirar algumas lições. Primeiro, Lucas capítulo 10, versículo 27, eu aprendo que fazer o bem é um mandamento. O que é um mandamento para você que não conhece as Escrituras Sagradas? Um mandamento é uma orientação divina que não é para ser discutida, é para ser obedecida. A Bíblia fala de diversos mandamentos. Começa com a síntese lá na lei de Moisés, em Êxodo capítulo 20, quando Deus traz para nós 10 mandamentos. Ou seja, são 10 orientações que devem ser o quê? Obedecidas. Então, quando eu olho para essa parábola, eu entendo que fazer o bem, para nós que conhecemos a Deus, não é uma opção, é um mandamento. Portanto, aconteça o que acontecer ao nosso redor, nós devemos lutar para fazer do bem uma característica da nossa personalidade. Eu estava lendo um livro, que eu até separei um trecho aqui, é um livro da editora Fiel, chamado A Lei da Bondade. E o nome do livro é Servindo com o Coração e com as Mãos. Ele diz o seguinte: qual é a quantidade de bondade que precisamos? Ela é essencial ou supérflua em nossas vidas? Várias pessoas poderiam dar várias respostas para essas perguntas, porém todos concordaríamos em um ponto: queremos que os outros sejam bondosos conosco. Quem não quer? Você não fica feliz quando alguém é bondoso com você? Nós desejamos isso. Jesus se referiu a esse traço comum
na linha de raciocínio dos seres humanos e deu a seguinte instrução, lá em Lucas 6,31: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, o que esse livro está propondo para nós? Que da mesma maneira que nós gostamos de receber a bondade dos outros, os atos de bondade dos outros nos alegram, nos fazem bem, nos ajudam, nós devemos ter essa mesma prática, porque essa prática é um mandamento deixado por Jesus. Nós não temos a opção ou a escolha de agir de outra maneira. Se nós quisermos cumprir o mandamento, nós precisamos ser bom para com o próximo, porque o primeiro que deu exemplo acerca disso foi o próprio Deus. E ele diz mais aqui no seu livro, ele diz assim, ó: seguir esta lei de ouro requer que compreendamos o nosso desejo de receber um tratamento bondoso por parte dos outros, bem como que estejamos conscientes que o nosso próximo deseja o mesmo. Por conseguinte, devemos dar mais valor ao desejo do nosso próximo do que ao nosso. Gente, por que Jesus radicalizou o seu tempo, a sua época e a história? Porque o cerne da missão dele não era ser servido, mas era servir aos outros. Nesse tempo de pandemia, todos nós estamos muito preocupados com o que os governantes podem fazer por nós. Nós que somos empregados, eu trabalho numa empresa, eu estou preocupado com o que o meu patrão pode fazer por mim. Mas Jesus, ele chega e radicaliza, e ele reverte os papéis. Ele diz, mais preocupado do que com o que os outros vão fazer por você, o mandamento é este: se preocupe com o que você pode fazer para o outro. E quando nós temos essa atitude, irmãos, nós deslocamos o nosso olhar das nossas necessidades para a dor do outro. Porque pode ter certeza, sempre vai ter alguém perto de você, numa situação muito mais difícil que a sua. Eu lembro que quando eu era criança, muitas das vezes quando minha mãe colocava o alimento sobre a mesa, às vezes a gente reclamava da mistura. Ô mãe, mas ovo de novo? Ô mãe, mas essa carne cozida, nós já comemos essa carne cozida no almoço. E meu pai sempre repetia para nós uma história de um homem que saiu para procurar emprego e ele não encontrou. E já depois de várias horas procurando emprego, parece que ele estava em São Paulo nessa época de pandemia, ele não encontrando emprego, sabe o que ele fez? Ele voltou para casa muito triste. E ele meteu a mão no bolso, ele estava com muita fome porque já era tarde. E ele achou R$2. Ele tirou os R$2, passou num local onde estava vendendo banana, comprou algumas bananas e saiu comendo, indo para casa e reclamando. Bati em várias portas, não achei emprego, que dificuldade, não tenho nada de melhor para comer, comendo essas bananas velhas aqui, ó. Poderia estar comendo algo melhor. E ele foi comendo as bananas e jogando as cascas fora e foi andando, e reclamando da vida, e reclamando do que ele estava se alimentando. E quando ele chegou próximo da sua casa, que ele comeu a última banana, com um certo desprezo por aquilo que ele estava comendo, que ele jogou a última casca e olhou para trás, ele percebeu que atrás dele vinha alguém, sabe o que? Comendo as cascas. Queridos, se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que tem pessoas que estão passando por situações muito mais difíceis que a nossa. Então, em primeiro lugar que nós aprendemos aqui, nós aprendemos que fazer o bem é um mandamento. Em segundo lugar, nós aprendemos que diante de Deus, nós não conseguimos nos justificar. Lucas 10:29, quando diz que quando esse homem pergunta para Jesus quem é o próximo dele, ele está querendo se justificar. Querido, sempre haverá algo que nós poderemos fazer por alguém. Sempre haverá a possibilidade de ajudar alguém. Sempre haverá, se nós tivermos interesse, a condição de estender a mão para alguém. Terceiro lugar, nós não podemos ignorar a dor das pessoas, nem mesmo com pretexto religioso. Aqui diz, irmãos, que a desculpa desses homens é que eles estavam indo para o templo. Primeiro passa um sacerdote, está indo para o culto, vê o homem cair da beira do caminho, quase morto, foi assaltado, mas ele passa de largo, ele ignora a dor do homem. Sabe por quê? Porque ele estava mais preocupado com as atividades espirituais do que com a dor alheia. Queridos, a religião, o cristianismo,
que nos torna tão espirituais, que nos faz pensar tanto em Deus, que não nos deixa lembrar do próximo. Essa espiritualidade é perigosa. Eu estou vendo uma espiritualidade aqui na minha região, eu não quero criticar aqui igreja e pastor nenhum, mas tem muita gente que está tão preocupado em abrir igreja para fazer culto, e isso é importante. Eu também estou sentindo falta. Durante toda a minha vida, eu nunca passei por isso que estou passando, de ter que estar cultuando em casa. Mas gente, a nossa maior preocupação não deve ser se reunir na igreja para fazer culto. A nossa maior preocupação deve ser com a vida. Quando a minha preocupação religiosa é maior do que a preocupação com as pessoas que estão ao meu redor, essa espiritualidade ela é perigosa, porque ela tira o foco do que Jesus veio fazer. Jesus falou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso fala de renúncia. Estar aqui cultuando no meu lar é uma renúncia que eu estou fazendo. Talvez nós não estamos aqui na faixa que vai ser atingida pela pandemia, mas eu posso ser uma ponte que vai desgraçar ou destruir a vida de alguém. Então, irmãos, nós não podemos ignorar a dor das pessoas nem com pretexto religioso. A desculpa religiosa para não ajudar é a pior que existe, porque compromete a prática da nossa fé. Tiago, no capítulo 2, do versículo 3 ao 17, ele disse: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, Deus está muito mais preocupado que a gente seja misericordioso, porque a misericórdia já vai exercer a justiça e não o contrário. Meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, olha a expressão de Tiago: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Isso aqui nós estamos falando de fé para ser salvo, irmão. Fé para ser salvo é graça. Não precisa de obra, as obras são os méritos de Cristo. Aqui está falando de obra como estilo de vida. Não tem como eu dizer que eu sou cristão, dizer que eu conheço a Deus, dizer que eu amo ao Senhor, se eu não me compadecer daquele que está sofrendo, daquele que está passando por angústia. Essa espiritualidade que está mais preocupada em relacionamento com Deus, mas não se preocupa com o próximo, ela precisa ser repensada, ela precisa ser revista. Quarto lugar, não conseguiremos ajudar todo mundo. Não dá, irmãos, não dá. Eu fico pensando nesses profissionais da medicina, quando entram pessoas dentro dos hospitais, os hospitais estão super lotados, e eles começam: corre daqui, corre dali, ajuda um, ajuda outro. Vai chegar uma hora que alguém vai morrer, vai chegar uma hora que alguém vai padecer. Eles não vão conseguir ajudar todo mundo, mas é importante, queridos, que nós tomamos uma decisão. Vamos lutar para não ignorar quem Deus colocou em nosso caminho. Gente, Deus não estava cobrando do levita e do sacerdote que eles saíssem por todo canto em Jerusalém procurando pessoas para ajudar. Mas tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que você sabe que Deus colocou no seu caminho, na sua parentela, na sua vizinhança, na sua igreja, para você estender a mão. E o que você vai fazer? Você vai ignorar a dor dessa pessoa? Foi o que o sacerdote e o levita fizeram. Eles passaram de largo. E queridos, quando nós olhamos para esta parábola, nós temos uma quinta e última lição. Nós temos exemplos que nos inspiram a agir positivamente, mas nós também temos exemplos que nos inspiram a agir negativamente. Qual deles nós vamos escolher? Se você ler do versículo 36 ao 37, você vai ver que dois homens, mesmo sendo religiosos, eles passaram de largo. Eles escolheram não ajudar. Eles escolheram não ser bondosos. Eles escolheram não socorrer. Mas um samaritano parou, pegou o homem, colocou em cima do seu animal, levou até uma estalagem. Antes, ele atou as feridas dele, ele passou azeite para cicatrizar. Ele cuidou daquele homem, ele deu vinho para reanimá-lo. Levou aquele homem até uma estalagem, uma hospedaria, até uma pensão. Ali ele deixou ele, pagou a diária do homem e disse: eu estou indo para a cidade, mas quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa, eu vou ajudar. O que isso nos ensina, queridos? Nós temos sempre diante de nós bons e maus exemplos. Qual que nós vamos escolher? Ninguém vai poder dizer:
eu agi errado porque alguém me ensinou errado. Não, tem gente te ensinando errado, mas tem muita gente ensinando o caminho certo também. Você pode tomar uma decisão, você pode fazer uma escolha, você pode tomar uma atitude diferente. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, irmãos, elas trazem para fora o que nós temos aqui dentro, de melhor ou de pior. Eu estou olhando para as redes sociais e às vezes eu fico apavorado, porque eu vejo cristãos, gente que professa o nome de Jesus, brigando e degladiando-se pelas coisas mais fúteis possíveis. Querido, você não precisa seguir os maus exemplos. A escolha é sua. Conta-se de uma mulher, fazendeira, rica, poderosa, mas extremamente má. Conta-se também de outra fazendeira, vizinha dessa, extremamente boa, bondosa, amável, pessoa de bem, que não sabia fazer o mal para ninguém. Quando chegou o aniversário da fazendeira bondosa, sabe o que aconteceu? A fazendeira, que era ruim, preparou uma cesta muito linda, encheu de fezes, fechou e mandou como presente para aquela vizinha. Porque o seu coração era mau, porque ela tinha inveja da outra, ela desejava o mal da outra. Quando aquela cesta chegou para a fazendeira bondosa, ela acreditava que estava recebendo um presente maravilhoso. Quando ela abriu a cesta, no centro da sua sala, em cima da sua mesa, aquilo foi um desespero. Por quê? O mau cheiro tomou conta da sala. Ela rapidamente pediu para um dos seus servos empregados pegar aquela cesta e jogar fora. E ele jogou. Ela ficou muito triste, mas aquilo passou. Dali a alguns meses, ela soube que a vizinha, a que tinha um coração ruim, a que era má, também fez aniversário. Ela chamou um dos seus empregados, preparou uma cesta e mandou de presente para aquela mulher. Quando aquela cesta chegou, aquela mulher, com seu coração cheio de ódio, de rancor, de inveja, de maldade, ela pensou, aí ó, ela agora está dando troco, ela agora vai fazer comigo a mesma coisa que eu fiz com ela. Eu não vou abrir essa cesta dentro da minha casa. Levou lá no fundo, no quintal, bem longe de tudo e de todos, e abriu a cesta. Quando ela abriu, queridos, dentro da cesta tinha as flores mais belas, tinha as flores mais lindas, tinha as flores mais cheirosas. O perfume tomou conta do ambiente. E ali havia um cartão: parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe, que Deus multiplique seus anos de vida. Observação: nós só damos aquilo que nós temos. Queridos, você sabe por que aquela mulher fez o mal? Porque era o mal que estava reinando no seu coração. Você sabe por que aquela outra fez o bem? Porque era o bem que estava dentro do seu coração. A parábola do bom samaritano nos ensina isso. Nós trazemos para fora, nas crises, nas situações difíceis, aquilo que há dentro de nós. Que nós possamos nos unir, irmãos, nesse momento difícil e ajudar o próximo. Pensa em alguém essa semana que você vai ajudar, que você vai socorrer, que você vai interceder. E vamos, em nome de Jesus, com essa corrente de solidariedade, apoiar, ajudar e auxiliar uns aos outros, ok? Que a bondade de Deus, que o amor de Deus flua através dos nossos corações, que você possa ser um canal de vida, de paz, de transformação, de bênçãos na vida de alguém, porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós, amém? Vamos orar por isso? Pensa em alguém nesta hora que está passando dificuldades. Eu quero orar nesse momento pela nossa irmã Quitéria, congrega conosco, está enferma, trabalha no hospital, está afastada das suas atividades. Vamos orar por ela nesse momento e por toda a sua família, amém? Que nós possamos pensar, existe alguém perto de nós que pode ser o alvo, que você pode ser um bom samaritano na vida dele, ok? Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que nós oramos, ó Pai. Agradecidos, ó Deus, primeiro, porque o Senhor tem sido tão bom, mas tão bom para conosco, Pai. Queremos agradecer também, Senhor, porque no decorrer da nossa vida, o Senhor tem colocado no nosso caminho pessoas que têm nos amado, meu Deus, de graça. Pessoas que têm nos amado, Senhor querido, sem nós merecermos. Pessoas que têm sido bondosas conosco, meu Deus, e que têm feito uma grande diferença na nossa história. Amigos, parentes, patrões, vizinhos,
irmãos de igreja, pastores, pessoas, ó Pai, que têm feito uma diferença tremenda na história da nossa vida e que nos ajudaram a chegar até aqui, nos ajudaram a ser bem-sucedidos, ó Deus. Eu quero te agradecer por esses bons samaritanos que o Senhor colocou no meu caminho, Pai, durante toda a trajetória da minha vida. Eu quero nesse momento também orar, Pai, pedindo para que o Senhor me ajude a ser um bom samaritano na vida de alguém. Deus, me ajuda, Pai querido, a ajudar aquele que precisa, aquele que carece. Nós como igreja, Pai, precisamos repensar o nosso posicionamento de chegar a Ti só para receber e entender, meu Deus, que o Teu amor flui através de nós para nós ajudarmos vida. Que a visão egocêntrica e egoísta de cristianismo, Pai, seja trocado por uma visão de solidariedade, de bondade, de amor, de estender a mão para aquele que precisa, para aquele que necessita. Que Deus abençoe as nossas vidas, queridos. Isso me fez lembrar, sabe do quê? Alguns anos atrás eu sofri um acidente de moto, aqui na José Barros Magaldi, na Maria Coelho Aguiar. Eu estava indo trabalhar e eu fui literalmente atropelado. Eu estava indo de moto e eu caí, eu quebrei minha perna. Eu fiquei 14 dias internado. Eu passei por 2 cirurgias. Eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia. E ali eu percebi, irmãos, como é importante os atos de bondade do outro para conosco. Desde o momento que eu caí no chão, várias pessoas se preocupando, ligando para pronto-socorro, ligando para SAMU, ligando para os bombeiros para me socorrer. Depois fui socorrido, fui colocado dentro de uma ambulância, fui levado até um hospital, enfermeiros, médicos, várias pessoas Deus usou para me ajudar. E depois no processo de recuperação, muitas pessoas Deus colocou do meu lado, para que hoje, eu pudesse estar andando de pé, para que eu pudesse estar bem, para que eu pudesse estar novamente em perfeitas condições. Olha para isso, pensa no número de pessoas que Deus já colocou do seu lado, no seu caminho, para te ajudar, para te abençoar, para mudar a história da sua vida. E sabe o que Deus quer hoje? Que você tome a mesma atitude com relação ao próximo. Deus vai te usar como um bom samaritano. Você nunca vai conseguir ajudar todo mundo, mas muitas pessoas vão aparecer no seu caminho. Você vai estender a mão, você vai abençoar a vida dessas pessoas, e a história delas, como a minha, nunca mais será a mesma. Que Deus te use, que Deus te abençoe, que Deus te levante para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Secreto com Deus. Conheça mais o coração do Senhor. Na proporção que você se rende a Deus, Ele vai mudando a sua vida, para que você possa mudar a vida de outras pessoas. Oh, aleluia.
Olha Deus sorrindo para você, Ele te ama. Segura na mão dele que Ele está segurando na tua mão. Confia nele, querido. Confia nele, querida. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Sinta Deus te mover aí. Glória e Com sua poder. glória, com seu poder. Mensagem Oh, aleluia. tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Encontro com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh, aleluia. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um culto. Gratos a Deus pela sua companhia. Ontem à noite eu estava aqui no meu lar e de repente minha filha correu e falou: pai, o pastor Eduardo está fazendo uma live. E aí eu abri lá, estava ele com a sua família, se reunindo, adorando a Deus. E eu quero pedir para você também, você que pode, abra lá pega o seu celular, junta a sua família, faz uma live, faz um culto doméstico, reúne a sua família. Nós estamos nos reunindo todo domingo às 18h30, toda quarta e toda sexta às 19h30. Mas você pode se reunir em outros dias e horário e nós vamos acompanhar. Nós vamos ter o maior prazer de colocar lá um comentário e de juntos adorarmos a Deus. Tem muita gente disseminando muita coisa ruim. Algumas são verdades, outras são fake news. Mas, queridos, nós podemos trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, um oásis no meio do deserto que as pessoas estão vivendo. Use esse instrumento maravilhoso que é a internet para fazer a diferença na vida de alguém, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos pedir a Ele pelas pessoas? Vamos pedir para que Ele venha nos ajudar nesse momento tão difícil? Você que ainda não é cristão, que ainda não conhece a Jesus, entrega a sua vida ao Senhor. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus te ama, Ele quer mudar a história da sua vida. Você que está longe dos caminhos do Senhor, ei, filho pródigo, está na hora de você voltar. Os sinais apontam que em breve Jesus retornará. Não há mais tempo para você ficar longe da casa do Pai, não. Volta, Jesus te ama. Você que já é cristão, firma-te na rocha e continua ajudando outras pessoas como um bom samaritano de Deus na terra, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, agradecidos por mais este culto, Senhor. Eu não sei quanto tempo nós vamos continuar nessa situação, mas nós clamamos a Deus, nos dá força, nos ajuda a sermos um bom samaritano na vida de alguém, Pai. Senhor, salva almas, ó Pai, nesta noite, através desta live, através deste culto, através desta pregação. Senhor, vá de encontro às pessoas, salva, liberta aquele que caiu da graça, aquele que se afastou do caminho do Senhor, perdoa, Pai. Espírito Santo, vá de encontro a ele, convença ele da justiça, do juízo e dos seus pecados, ó Pai, e que ele possa se arrepender e receber salvação agora, no nome de Jesus. Que você possa agora crer no seu coração e confessar com seus lábios, para que você possa ser salvo. Deus te ama e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui novamente para adorar a Deus até
até que seja liberado para nós retornarmos para os templos, amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça